Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais um Papo entre Amigas. E o tema de hoje é daquela série que falamos semana passada no Instagram, que é o tema central, liderança. E o primeiro tópico de hoje é liderança pessoal. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, as nossas reflexões e conversas, fique aí, não sai desse vídeo. Roda a vinheta. Nós vamos estar abordando o tema domínio próprio. Vamos lá. Domínio próprio nos traz uma reflexão que faz nós refletir sobre nossa vida pessoal, né? O nosso pessoal. Há momentos que na nossa vida a gente passamos por circunstâncias, né? Algo que acontece sobre nossa vida, né? Talvez um incidente. E muitas vezes a gente tem que lidar com a palavra o domínio próprio em si mesmo, em nós mesmos, porque há um confronto, né? Uma disputa, né? Que vem sobre nossa vida, algo que vem trazer um conflito, e a gente tem que saber lidar com essa situação. E é uma situação que o ser humano ele enfrenta, né? Ele sempre vai estar enfrentando alguma coisa na vida pessoal dele. E é esse momento em que a gente tem que ter o domínio próprio, né? Que muitas vezes a gente quer, né, sair da linha, a gente quer ter razão, né? A gente não quer deixar a outra pessoa dar aversão, e a gente quer porque quer muitas vezes a nossa verdade. E aí que vem o conflito. E a gente tem que deixar as pessoas também, né, dar a versão dela. E o que acontece? Muitas vezes a gente, né, perde, né, a cabeça. Perdemos a cabeça, queremos ter a razão, e muitas das vezes a razão não está nem num nem no outro. É o bom senso, né, de a gente conversar, a gente ter um diálogo, né, para a gente chegar numa conclusão de resolver a situação. Não é brigando, não é discutindo que nós vamos, né, resolver a situação. Então é necessário que a gente tenha consciência, né? A consciência faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Faz a gente se colocar no nosso lugar, porque através da consciência, né, a gente vai ter aquela palavrinha, né, que é a palavra remorso, né? Tem um remorso que vem sobre nossa vida no momento em que a gente está passando por situações, né? Passando por situações difíceis, né? A gente está sendo confrontado, né? A gente está sendo ali, como que eu posso dizer? Algo que vem nos atingir, e a gente quer uma autodefesa de nós próprios. É aí que a gente tem que tomar cuidado, nessa hora que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer pensar em si, a gente não quer pensar no outro lado. Então o remorso foi depois que a gente fez tudo, né? Discutimos, queremos brigar, queremos ter a razão em si, né? Queremos sair como vitoriosos, né? E não é bem assim. Então a palavra remorso faz a gente refletir desde o começo, né? O começo é o quê? O domínio próprio. Se o homem conseguir se dominar, ele não vai passar pelo confronto. Ele pode ter até a circunstância, mas pelo confronto ele não vai passar pela consequência, não vai passar de jeito nenhum. Mas se ele enfrentar isso, ele vai ter o que? Lá na frente de tudo acabado, ele vai ter o remorso. E o remorso é o que? É uma perturbação que a gente fica na consciência, algo que fica corroendo a gente por dentro. E aí vem aquela palavrinha, será que eu estava certo? Será que eu, né, fiz o certo? Aí muitas vezes se for uma pessoa que não tem aquele, né, eu não falo hábito, porque a gente não vai ter hábito do que eu vou falar agora. A gente não tem um costume, não é também, né, aquela palavra perdão, desculpa, né? Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Poxa, eu errei, vou pedir desculpa, vou pedir perdão. E aí que tá, muitas vezes você não quer fazer isso. Então a gente tem o quê? A consciência de dominar na hora, né? O domínio, você pode ter 1000 coisas para você fazer no momento que você, vamos conversar, né? Vamos sentar, vamos conversar. Você pode acalmar, uma palavra branda acalma o furor, mas no ar ali do conflito,
A gente não quer pensar, mas a gente deve pensar, porque evitaria muitas coisas na nossa vida. Então eu quero deixar uma reflexão para nós, que está escrito em Provérbios 16:32. Vocês leem em casa, né? Leem aí onde vocês estão e Deus vai falar com vocês. Muitas vezes você pode estar passando por um processo na sua vida, né? Uma circunstância na tua vida. Mas para pensar, sempre tem uma solução. Sempre vai ter uma solução para a gente poder tá resolvendo o que a gente está passando. E diz assim, Provérbio 16:32. Melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Fica essa reflexão para você. Muitas vezes a gente quer resolver com o nosso eu, mas sempre vai ter algo que possa estar nos ajudando. Assim, tchau, tchau para vocês. Muito bem, obrigada, Patrícia, é isso mesmo. Às vezes é mais fácil a gente conseguir, o homem controla cidades, né, países, tudo, mas às vezes não controla a si mesmo. E o primeiro tópico tão importante, que é o domínio próprio, para nós nos controlarmos a nós mesmos. E é difícil, viu, pessoal? Temos que trabalhar bastante isso. O segundo tópico agora é o domínio da língua, outra coisa também bem complicada. A Bíblia fala em Tiago 1,19, que é mais fácil, que assim, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, sejamos tardios para irar, tardio para falar. Ele diz o seguinte, ó: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. E às vezes nós fazemos ao contrário. Nós somos rápidos em falar, em irar, e às vezes a gente não ouve, não entendeu o que a pessoa falou, não entendeu ali a situação, como o Tiago falou. Tenha isso em mente, meus irmãos, sejam prontos a ouvir. Então, primeiro ouça, primeiro entenda a situação para depois falar e depois se irar. E a gente faz ao contrário. E queremos refletir um pouquinho nesse momento sobre isso, sobre o domínio da língua. Para nós dominarmos a língua, dominar o que a gente vai falar, nós temos que primeiro aprender a ouvir. E aí está um ponto que é difícil para todos nós. A gente só quer falar e não ouvimos. Então nesse momento ficamos para nós esse ponto de reflexão. Vamos ouvir mais, vamos ser mais observadores, vamos estar mais atentos. Às vezes a gente vê pessoas tão caladas ali, mas aquelas pessoas que às vezes estão ali caladas, elas estão observando mais, às vezes são até mais sábios. A própria Bíblia diz que até a pessoa que é tola, quando está calada, sai como sábio. Então, não que eu estou dizendo que a gente não possa falar, podemos falar sim. Mas antes nós precisamos ouvir, como o Tiago falou, ter isso em mente, primeiro ouvir, primeiro entender para depois falar. E aí a palavra dita no momento certo vai ser como também diz em Provérbios, que ela é como maçã de ouro em salva de prata. E quando a gente fala no momento certo, na hora certa, as nossas palavras elas são como maçãs de ouro em salvas de prata. Pense agora você aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Como é uma imagem de maçã de ouro, uma salva de prata, em uma bandeja de prata. É bonito ou é feio? É bonito, não é verdade? Então essas são as palavras ditas no momento certo. Então vamos, pessoal, também trabalhar essa questão da nossa língua, trabalhar aquilo que nós falamos. Quando uma pessoa ela sabe o momento certo de falar, quando ela começar a falar, todos ao seu redor vão parar para ouvir. Não, peraí, essa pessoa está falando, então deve ser alguma coisa séria, deve ser alguma coisa importante, que ela só vai falar quando realmente ela tem a oportunidade e sabe que aquele é o momento certo de falar. Certo, pessoal? Agora a Cauane vai falar sobre o terceiro tópico. Oi, gente, como já estamos falando aí sobre a liderança pessoal, começamos falando sobre o domínio próprio, o domínio da língua, agora vamos falar um pouco sobre o domínio emocional. Antes de eu começar a falar, quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Essa é uma promessa que o Senhor nos deixa, informando que está cuidando de nós e que nós possamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Referente ao tema domínio emocional,
Sabemos que o domínio é controlar alguma coisa. Será que conseguimos controlar os nossos sentimentos? Será que conseguimos realmente controlar o nosso emocional? Sabemos que isso não é fácil. Como foi falado aqui no começo sobre o domínio próprio, sabemos que também precisamos desse domínio emocional para que possamos usar as emoções no tempo certo e no momento certo. Um exemplo, quando estamos muito tristes e alguém vem falando, se alegra, vai dar tudo certo. Sabemos que não é fácil naquele momento a gente engolir aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia e já só de alegria. Mas precisamos aprender a dominar nossas emoções, a dominar nossos sentimentos. Porque sabemos que dependendo da situação e do momento, esse sentimento pode nos trazer algo que possa nos prejudicar pessoalmente. Porque se acontecer alguma coisa ruim na nossa vida e nos entregamos à tristeza, sabemos que se ficamos ali entregue à tristeza por muito tempo, logo mais podemos ficar com uma depressão, podemos ficar ali se afastando das pessoas e nos causando mal pessoal. Então, podemos sim, com a ajuda de Deus e também com o nosso próprio domínio, controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque é necessário. É necessário a gente controlar nossas emoções, às vezes para ajudar o próximo, às vezes para o nosso bem, às vezes para tomar uma direção da nossa vida, precisamos controlar o nosso sentimento. Sabemos que sentimento e razão, eles não caminham junto, porque sentimento é aquilo que você sente e é impulso pelo coração. E a razão é aquilo que você olha e diz, é por aqui que eu tenho que seguir. Então, precisamos pedir para Deus domínio próprio, para controlar nossa emoção, como já foi falado aqui, para controlar o nosso pessoal e controlar também a nossa língua, como já foi falado aqui também. Então, vamos aprender a dominar o nosso sentimento, dominar nossas emoções. Sabemos que não é fácil controlar quando estamos com ira, controlar quando estamos ali querendo falar algo que sabemos que vai gerar algo no futuro, mas queremos falar, sabemos que não é fácil, mas é necessário nós aprendermos a controlar as nossas emoções. Estamos vivendo aí também tempos difíceis, tempos agora temos visto muita situação de luto, de tristeza. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês, que vocês não fiquem enchendo somente as suas mentes com coisas ruins, com coisas tristes, não. Abasteça suas mentes também com coisas boas. Leia bons livros, leia a Bíblia, se aproxime de Deus e lance sempre para Deus a sua ansiedade, o seu medo, os seus sentimentos. Para Deus você pode lançar todos os seus sentimentos, porque Ele vai te entender e vai te ajudar a controlar e a usar os seus sentimentos. E esse foi o tema de hoje, né, a qual falamos sobre a liderança pessoal, o domínio próprio, domínio da língua e o domínio emocional. E no próximo vídeo teremos aí a outra série que vai ser sobre liderança financeira, que vamos estar falando também. Isso aí, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado aqui das nossas reflexões e conversas do Papo Entre Amigas. E reflitam também em casa, reflitam aí com seus familiares, marquem, curtam bastante aí o vídeo e compartilhe com amigos para que você queira falar um pouco mais sobre a liderança pessoal. Isso mesmo, nos ajude, nos motive a continuar fazendo os vídeos, comentando se você gostou, compartilhando, para que possamos continuar aí gravando nossos vídeos. Não perca o segundo vídeo, que vai ficar muito bom também, que é liderança financeira. Isso mesmo. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima.